Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, público aqui presente, servidores da Fazenda, servidores aqui da casa, o cidadão que nos acompanha pela TV Alesp. Hoje, dia 2 de agosto, quarta-feira de 2017. Um dia histórico para o nosso país. Parece, para alguns, que é um dia normal, mas não é um dia normal. É um dia histórico. Pela primeira vez, um presidente no exercício do cargo tem uma denúncia contra ele oferecida. Nós estamos dizendo da 7ª ou 8ª economia do mundo, dos maiores países do mundo. Presidente que deu o golpe, que teve apoio popular, que teve apoio do Congresso, que teve e ainda tem o apoio do mundo financeiro, da elite econômica do país, da elite econômica mundial, não há dúvida disso, nos interesses internacionais, nas nossas reservas de petróleo, tantos outros bens, como a floresta amazônica. E deu o golpe, dizendo que ia deixar tudo lindo, maravilhoso, que estava fazendo aquilo para colocar o país no eixo e para acabar com a corrupção. Mas não foi isso que foi feito, pelo contrário, as digitais estão aí, para todo mundo ver. Aliás, todo mundo sabe, nem dúvida há, nem dúvida há. Mas parece que o país está normal. Está todo mundo, foi trabalhar, foi para a escola, foi para o médico, está aqui nessa casa, está no plenário, está nos acompanhando pela TV. Não há aquela comoção feita em 2016 para a derrubada da presidenta Dilma. Ninguém está de verde e amarelo na rua. Ninguém está colocando a camisa da CBF. Cadê? Cadê? Onde estão? Onde está o MBL? O Vem Pra Rua? Que não está se manifestando contra a corrupção. E hoje está na mão do Congresso Nacional, na mão daqueles que, tese, representam o povo do país como um todo, decidir, votar, dizer o que será do Brasil no próximo período. O que será? Nós vamos continuar com o presidente denunciado, na dúvida, com digitais, com a própria senadora, por exemplo, Cátia Abreu, com ameaça de expulsão, e ela dizendo, vai me expulsar que estou dando uma opinião, e não vão expulsar sequer o deputado da mala? Não vão aprovar a denúncia contra o presidente do nosso partido, que foi gravado? É um dia histórico, e temos que refletir sobre isso. E aí não importa a posição política partidária, e não importa se foi a favor ou não do impeachment da presidenta Dilma. Estou fazendo essa reflexão porque ela foi tirada, diziam, com um determinado propósito, mas aquele propósito daqueles que defenderam a saída dela, está aí novamente, e as pessoas estão caladas. Eu tenho certeza que elas não aprovam o governo Temer, mas não estão se manifestando. Mas nós temos que fazer essa reflexão, e a Assembleia Legislativa não pode passar batido nisso. Não pode. É o maior parlamento estadual do país. Então, para que aqueles deputados que tatuem ou não o nome de Temer no seu corpo, para aqueles deputados que têm uma coragem de dizer para todo o país, para todo o povo, qual a razão que eles votam sim, qual a razão que eles votam não, e qual a mensagem que eles estão deixando, qual o exemplo, porque seria lamentável o Brasil continuar com um presidente que não tem, já ganhou sem legitimidade, deu um golpe, mas se sustentou dizendo que tinha, agora ruiu por vez,
a legitimidade de continuar. E ainda quer continuar, sabe por que alguns deputados, como deputados do PSDB, mesmo o governador e o prefeito Dória, as duas principais lideranças do partido, dizem que o Temer tem que continuar para que as reformas sejam feitas, para que o interesse do capital prevaleça, para que o interesse de subjugar os trabalhadores do país seja implementado cada vez mais. Vença esse jogo. É essa a mensagem que os deputados que estão votando a favor do Temer estão passando para a sociedade. Porque não tem coragem de defendê-lo da acusação, mas dizem que ele tem que continuar para fazer as reformas. Reformas quais? Que interessa a quem? Que penaliza quem? Será que o povo aprova? O povo, a reforma da Previdência, ela é o futuro. Mesmo que aprovada hoje, afeta o amanhã. As pessoas perceberam a maldade dela. As pessoas perceberam que elas serão prejudicadas, mesmo que é o seu amanhã. A reforma trabalhista é hoje, mas ela não entrou talvez na pauta com tanta força como entrou a previdenciária. Mas daqui a pouco, as pessoas estarão sentindo os efeitos, daqui a 3 meses, para valer, na prática, os efeitos da reforma trabalhista. E todo mundo perceberá aquilo que foi feito, qual foi o direito retirado. Porque quando o empregador, o patrão, contratar ou demitir, e a pessoa for reclamar, ele vai simplesmente ser informado que existe um direito novo, e que ele não pode alegar o desconhecimento, e ele vai ser prejudicado. Então as pessoas vão sentir novamente os efeitos das políticas desse governo. E é por isso que os deputados estão dizendo que votam no governo Temer, na permanência, contra a aceitação da denúncia, para que ele continue retirando direitos, como já tirou da educação, como já tirou agora das farmácias populares, como diminuiu Minha Casa Minha Vida, como está vendendo o patrimônio da Petrobras, como congelou os gastos por 20 anos, e agora está aprovando isso, e quer fazer uma política econômica desastrosa. Eu disse aqui ontem, uma política econômica que coloca o Brasil novamente no país, no mapa, no cenário da fome, no cenário da miséria. Então, fica aqui o apelo, para que os demais colegas dessa casa se manifestem, que as demais bancadas e lideranças se manifestem. Qual é a opinião? Porque a votação é lá em Brasília, mas nós temos muita coisa a ver com isso. Muita, não é pouca. Nós representamos aqui no estado de São Paulo o nosso povo, que é a maior população estadual do país. Nós interferimos e opinamos constantemente, diariamente, sobre a política. E a política nacional interfere na nossa vida no estado de São Paulo e também na vida de qualquer cidadão, não importa onde ele esteja. Do norte e do sul, do país, em qualquer lugar. Então é importante que as bancadas se manifestem, e a bancada do PT aqui se manifesta, totalmente favorável, pela aceitação da denúncia contra o presidente Temer. Que seja investigado, que seja apurado, e que o país saia dessa situação de desastre, de infelizmente estar nos levando cada vez mais para um buraco mais profundo ainda. Então é lamentável se qualquer outra decisão vier do Congresso. A pressão lá é forte, é violenta, com as benesses, os nossos interesses sendo negociados, ações como a dívida dos ruralistas sendo simplesmente negociadas por um governo que quer tão somente se salvar. E se ele quisesse se salvar, pensando num projeto de nação, num projeto de país, no seu conjunto, os deputados até poderiam ter uma justificativa, mas não é isso. É simplesmente pela negociata, porque Brasília, o Planalto, virou um balcão de negócio, literalmente um balcão de negócio, onde o governo negocia fatiado, negocia com setores, negocia com interesses escusos, para poder permanecer fazendo a maldade contra o nosso povo,
Por isso que a gente denuncia, a bancada do PT deixa aqui registrada a sua opinião totalmente favorável, deputado Campos, para que se aceite aquela denúncia. Esperamos que as demais, aliás, eu estou aqui numa dúvida cruel. Até que vou deixar essa indagação aqui, sei que o deputado Barros vai falar após, ele é líder do governo, não fala aqui pelo PSDB, mas é um deputado. Qual é a opinião dos deputados do PSDB aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo? Porque parece que lá tem uma turma que é a favor, tem uma turma que é contra. O governador tenta passar a impressão da dúvida, aliás, está caladinho, né? Ninguém viu ele falar nada esses dias. Se ele pudesse se esconder para não dar declaração sobre isso, ele faria. O Dória também parou de falar sobre isso. Viu na fria que estava entrando. Mas qual é a opinião da bancada do maior partido dessa casa, que governa o estado de São Paulo, governa a capital, tem a presidência da Assembleia Legislativa? Qual a opinião? O deputado Cauê já se manifestou, inclusive em rede social, pelo menos em relação ao Aécio. Até seria importante fazer um vídeo daquele, deputado, bacana que você fez, fazer também em relação ao presidente Temer. Já fez? Parabéns, que bom, depois vou. Então é importante que os demais deputados aqui se manifestem e a liderança do partido também aqui se manifeste. Se é a favor ou contra que o Temer continue fazendo as maldades contra a nossa população.